Olá pessoal, vamos fazer aqui um exercício de cálculo diferencial integral. Uma partícula de massa m desloca-se sobre uma reta real sob a ação de um campo de forças F, onde F é uma função contínua de R para R. Isso significa que para cada x nos reais, quando a partícula estiver no ponto da abscissa x, a força que atua sobre ela é F de x. Seja V uma função derivável também dos reais para os reais, tal que, para todo x real, a derivada de V naquele ponto x é igual a menos F de x. Diz-se que a força F deriva do potencial V. Seja x indo de um intervalo i dos reais até os números reais, a função horária da partícula. Isso é, para cada instante t no intervalo i, x de t real é a posição da partícula no referido instante. Assuma que o movimento da partícula é governado pela segunda lei de Newton. Demonstre que existe uma constante real E tal que para todo t no intervalo i vale esta fórmula, que é exatamente o princípio da conservação de energia ou teorema da energia mecânica, tá bom? Olha, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que transformar basicamente o x duas linhas em x', aqui ao quadrado, mas é x', e a gente tem que transformar o f em v. Eu vou começar aqui com a derivada de v em x, só que, já sabendo que x é uma função de t, conforme o enunciado, eu vou tentar encontrar aqui a derivada de v em função de t. Então, olha só. Eu escrevo assim inicialmente. V' de x é igual a menos f de x. Isso foi dado no enunciado, certo? Mas eu quero a derivada de v em relação a t. Então, o que eu faço? Bom, eu vou aplicar a regra da cadeia. dv dt é simplesmente dv dx vezes dx dt, certo? Bom, por que eu sei que existe a derivada de x em relação a t? Porque é a função horária, né? A função horária é aquela cuja derivada é a velocidade. Mas vamos lá, quem é dv dx? É simplesmente menos f de x. E dx dt é simplesmente x' de t. Beleza? Muito bem. Agora eu volto à segunda lei de Newton e vejo o seguinte. Não aparece o x' nessa segunda lei. E eu preciso dar um jeito de aparecer o x' porque para transformar uma equação em outra, eu vou precisar do x'. Então, simplesmente, eu vou multiplicar a segunda lei de Newton dos dois lados pela primeira derivada da função horária. Então, a gente tem assim. M x duas linhas é igual a f de x. Lembrando que x é uma função de t, certo? Essa aqui é a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração é igual a resultante das forças atuantes naquele sistema. Agora eu multiplico por x' dos dois lados. Então vai ficar m x duas linhas, x', multipliquei, multiplico também do outro. Então aqui x'. Beleza, então a gente tem esta expressão. Bom, em vez de eu escrever f de x vezes x', eu vou transformar isso aqui em dv dt, a menos do sinal. Então, essa equação aqui, se eu multiplicar tudo por menos 1, vai ficar assim, ó. Basicamente isso, passei o sinal para lá. Então, em vez de escrevermos aqui f de x vezes x', eu vou escrever menos dv dt. Deste modo, a minha equação não vai ter mais o f de x, vai ter apenas alguma coisa relacionada ao v, no caso a derivada. Eu vou passar, então, tudo para o mesmo lado, somando. Então, a nossa expressão vai ser a seguinte. M x duas linhas vezes x' mais, olha só, dv dt igual a zero. O legal é que todo mundo agora está em função de t. O que eu faço aqui? Eu tenho que fazer uma integração. Então, eu vou fazer a seguinte integração, ó. M x duas linhas x' dt, certo? Mais dv dt também. E aqui, ó, eu vou integrar aqui o valor zero. Isso aqui vai dar uma constante que eu vou chamar de k. Beleza? Então a gente tem o resultado aqui, que é a constante k, e a gente tem as duas integrais à esquerda. Agora a gente precisa trabalhar com as integrais separadamente. Em primeiro lugar, isso aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, vai se tornar o seguinte, né? V
de x de t. Só que atenção, teria uma constante também como resultado dessa integral. No entanto, em vez de colocar as constantes aqui, eu vou juntar todas as constantes no final, junto com a constante k. O problema maior fica por conta dessa integral. Mas se você observar bem, não é tão difícil quanto parece. Porque é o seguinte, a gente vai ter integral de x duas linhas vezes x' dt. Eu vou usar a integração por partes. Então, na primeira parte do exercício eu usei a regra da cadeia. E agora eu vou usar a integração por partes. São os dois truques para resolver o exercício. Como que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou considerar a primeira função aqui como se ela tivesse sido derivada, então eu vou integrá-la. E a segunda função vai ser derivada depois. Então, integrando o x duas linhas, fica x'. Só que eu multiplico novamente pela segunda função, x'. Menos, bom, a primeira função foi integrada, virou x'. Só que a segunda foi derivada e virou x duas linhas. Beleza. Você nota que a expressão no ponto extremo aqui à esquerda é exatamente igual à expressão no ponto extremo à direita. Então eu posso simplesmente reescrever a equação da seguinte forma. 2 vezes a integral de x duas linhas, x' dt é igual a x' ao quadrado. E no final vai aparecer o 2, porque vai ser assim, ó, integral de x duas linhas, x' dt é igual a x' ao quadrado sobre 2. Pronto, apareceu um dos termos da expressão final do teorema da energia mecânica aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer x' ao quadrado sobre 2. E é isso mesmo que a gente está buscando. Então, esta integral eu vou escrever da seguinte forma. 1 sobre 2 vezes m, é a constante, certo? Vezes x' ao quadrado. As duas constantes de integração aqui de cada uma das integrais vai para o lado direito e se somam a constante k. Agora, esse resultado eu vou chamar de e, que é exatamente o quê? A constante real e, resultado da soma dos dois termos aqui no teorema da energia mecânica. Deduzimos, portanto, a expressão desta conservação de energia. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos, façam a inscrição no nosso canal, clicando no sininho para ativar as notificações e bons estudos!